Bora lá, pessoal. Eu tava dando uma olhada aqui na internet e eu me deparei com uma notícia muito curiosa e ela veio do próprio site do Nubank, onde eles diziam que se você colocar R$100 investidos ali em qualquer CDI das caixinhas do Nubank, em 5 anos, sem realizar mais nenhum tipo de aporte, você poderia dobrar o seu capital. E aí, pessoal, já vou dizer logo de cara para vocês que sim, é possível dobrar o seu capital somente com um aporte e essa é a mágica dos juros compostos. Mas a gente precisa considerar diversas coisas aqui e esse é o cálculo que eu quero fazer com vocês no vídeo de hoje. Não é tão simples assim você colocar ali R$1.000 em uma caixinha do Nubank, rendendo 100% do CDI e daqui 5 anos sem realizar nenhum tipo de aporte, esse valor será dobrado. Não é tão simples assim e é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje para vocês. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, eu achei muito importante e necessário trazer esse tipo de vídeo pro canal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já podem ter caído nesse tipo de conversa, né? E não é que o Nubank esteja errado em colocar isso no site deles. O único problema é que eles estão desconsiderando diversos outros fatores e pode aí enganar algumas pessoas que estão iniciando nos investimentos ou até algumas pessoas que já estão nessa vida de investir há muito tempo. Então eu quero começar mostrando aqui para vocês esse artigo do Nubank que tem uma tabelinha informando a quantidade de valores que eu teria caso eu fizesse um aporte fixo agora e daqui 5 anos eu faça a retirada desse dinheiro ali das caixinhas do Nubank. Então vamos para a tela aqui, ó, e tá muito claro aqui a informação que o Nubank passou aqui pra gente. Então, tempo de investimento 1 ano, com valor aplicado de R$100, eu teria R$ 114,90. Em 2 anos eu teria R$ 132,02, em 3 anos R$ 151,69, em 4 anos R$ 174,29 e finalmente em 5 anos nós teríamos aqui, caso tivesse investido R$ 100, R$ 200,26. Mas eu quero tentar mostrar para vocês que não é dessa forma. Esse cálculo tá muito superficial e a gente vai começar a destrinchar um pouquinho melhor para te avisar e te informar que em 5 anos é muito provável que o seu dinheiro não seja dobrado. Mas com certeza, com a mágica dos juros compostos, você vai sim dobrar o seu dinheiro, mesmo que você não realize nenhum tipo de aporte, mas vai levar um pouquinho mais de tempo. Vamos aqui pegar a calculadora de juros compostos do Investidor Sardinha. Você pode aí pesquisar na internet, calculadora de juros compostos, você vai encontrar diversas e todas têm o mesmo resultado. Mas vamos para a tela aqui e vamos colocar as informações que o artigo do Nubank nos informou para ver se isso é verdade, né? Então, o primeiro ponto, o Nubank informou aqui que o valor de aporte seria de R$100. A gente pode colocar 100, 1.000, 500, qualquer tipo de valor e você pode fazer esse cálculo com o valor que você tem aí, né? Mas vamos pegar como base aqui os R$100 que tá ali no artigo do Nubank. Então, a gente vai colocar aqui um valor inicial de investimento de R$100. Não haverá aportes mensais e a taxa de juros hoje está em 15% num período de 5 anos. Mas aqui com esses dados eu posso trazer já uma informação muito importante para você. Talvez não faça tanta diferença, mas é importante você saber disso. A taxa Selic é um pouquinho diferente dessa taxa CDI que a gente vê nos CDBs, nos RDBs ali das caixinhas do Nubank. A gente sabe que o CDI e a taxa Selic andam muito atreladas, mas tem uma diferença mínima aqui, tá? Então, quando você vê que a taxa Selic está em 15%, você tem que considerar que seus investimentos serão de 14,9%, porque o CDI tem uma diferença de 0,1 referente à taxa Selic, tá? Então, quando você vê algum investimento que está rendendo 100% do CDI, você já tem que lembrar que o CDI é 0,1 a menos que a taxa Selic. Então, a gente vai calcular em cima de 14,9, tá? Que é a taxa que a gente tem hoje. Realizando esse cálculo, realmente, em 5 anos, nós teremos R$ 200,26, exatamente como o cálculo do artigo do Nubank. Vamos ser justos aqui. Mas o que a gente precisa levar em consideração é que essa taxa Selic ela é muito flutuante, ela está sempre sendo alterada. Na verdade, nesse ano, nos últimos meses, ela se manteve em 15%, mas já teve momentos históricos que ela foi 2%. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando for fazer esse tipo de cálculo, porque é muito improvável que você consiga acertar a quantidade da taxa Selic daqui 5 anos.
Então a primeira coisa é que a gente não pode assumir como base uma taxa de 14,9%. Se a gente olhar a taxa histórica do Brasil, pegando algumas médias, a gente pode tentar fixar essa taxa em 10%. E por que 10%, Lucas? Porque se a gente for olhar a taxa histórica, a gente se depara com algo próximo aos 10%, para ficar um pouquinho mais fácil aqui, né? Na verdade, se você pegar os últimos 10 anos, até cai um pouco por conta do ano em que essa taxa estava 2%. Mas vamos pegar como base aqui e imaginar, acreditar que daqui 5 anos nós teremos uma média de taxa de 10% ao ano. Então, se a gente levar em consideração aqui, o valor vai ser muito menor do que foi reportado pelo Nubank, de R$ 200,26. A gente teria aqui R$ 161,05. Então isso já diminui muito e você não conseguiria dobrar a sua grana em 5 anos com esse investimento. Mas para piorar um pouquinho mais a situação, todo mundo sabe que qualquer título de renda fixa, você precisa pagar o seu imposto de renda. E aí no imposto de renda você vai ter a tabelinha do dia que você vai vender, a quantidade de imposto que você vai pagar. Mas considerando os 5 anos, a gente vai pagar o mínimo de imposto possível, que seria 15%. Então se você pegar esse valor que está aqui de 161 e você pegar esses R$ 61,05 que você teve de juros e jogar aqui mais 15% em cima desse valor, você já vai perder mais um pouco de dinheiro desse investimento, né? Então a gente pode até realizar esse tipo de cálculo na própria calculadora, né? Pensando aí que a gente teria ganhado R$ 61,05 vezes 15%, a gente teria aí R$ 9,15 de desconto, galera. Então, do 61,5 a gente diminui mais 9, daria 52,5. Então é aqui que você começa a entender um pouquinho mais de investimento. Você viu que eu já coloquei algumas variáveis aqui que quebrou por terra essa informação do Nubank. É lógico que eles não iam colocar todos esses cálculos no site, mas podem haver pessoas que vai olhar aquilo ali e achar que em 5 anos o seu dinheiro vai ser dobrado somente fazendo um investimento em uma caixinha do Nubank que renda ali 100% do CDI. Isso é mentira! E eu estou mostrando isso para você com cálculos e com informações exatas nesse vídeo. Então, vamos lá, Lucas, mas quanto tempo então eu vou precisar para tentar dobrar esse dinheiro, considerando então uma taxa de juros decente, que hoje está 15%, não é muito normal para o Brasil, e considerando aí esse período de 5 anos. Em quanto tempo que essa minha grana iria dobrar se eu investisse nessas caixinhas do Nubank? E aí a gente precisa ir por tentativa e erro, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, essa taxa de juros de 10, com valor inicial de R$100, vamos tentar colocar um período de 6 anos. Com 6 anos ainda não dobraria. Vamos tentar colocar um período de 7 anos. Com 7 anos você já estaria muito próximo de dobrar esse valor. Mas tem toda aquela questão dos 15% sobre o total de juros que você vai receber desse rendimento. Então, na verdade, você pode colocar aqui mais um ano, que daria aí os R$ 214,36. E esses 14,36 seriam ali os 15% de juros sobre o imposto de renda desse investimento. Então, no final das contas, a informação de que você dobraria o seu dinheiro em 5 anos sem nenhum aporte, somente um aporte inicial, em alguma caixinha do Nubank, rendendo 100% do CDI, é mentira, a não ser que em algum momento a taxa Selic aqui no Brasil e o CDI possam estar ali em torno de 20%, aí talvez você consiga até antes, mas pegando valores históricos, a gente pode calcular aqui que um valor mais exato para dobrar sua grana num investimento simples como esse, que é a caixinha do Nubank, seria em questão de 8 anos, né? Veja como muda muito essa expectativa. Mas é lógico, né? Se você tá pensando em investir, é muito provável que você não coloque somente R$100 e deixe ali sua conta parada, né? 100, 1.000, 10.000, não vai ser bem assim que você vai tratar os seus investimentos. Então, se você tiver aí uma educação financeira, uma condição para poder colocar R$100 todo mês, aí muda muito a realidade desse investimento de 8 anos. O que você dobraria, calculando agora, chegaria a 14 mil. E aí seria um absurdo, né? Você teria investido aí 9.700 e teria ganhado 4.855,58 centavos, né? Você teria ganhado mais de 50% do seu próprio investimento.
Mas é isso, pessoal, é o que eu quis trazer no vídeo de hoje para vocês, porque eu vejo muita gente errando nesse tipo de cálculo, né? E o que pode fazer com que investidores novos tenham aí algumas frustrações referente a essas informações. Então, não acredite em tudo que você lê ou tudo que você ouve, até mesmo nesse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida, abre a sua calculadora, ache aí então uma calculadora na internet, pode ser essa aqui ou qualquer outra, pesquisa muito, pergunta aí para as IAs, para o ChatGPT, para o Gemini, vai fazendo esse tipo de questionamento, que aí sim você vai conseguir ter maiores informações, porque tem muita gente na internet vendendo alguns sonhos impossíveis, né? E eu espero que hoje eu já possa ter quebrado mais uma dessas informações para você, né? Em 5 anos você não vai conseguir dobrar a sua grana, a não ser que esses valores mudem, né? A não ser que a taxa de juros seja muito maior, o período seja muito maior ou o valor aplicado também seja muito maior. Mas é isso, pessoal, agradeço muito por você ter chegado até aqui no vídeo, espero que você tenha curtido e peço para você que coloque nos comentários a sua experiência, né? Como é que tá aí a sua evolução financeira. Eu espero que você tire mais alguns minutos para assistir a outros vídeos nesse canal, porque eu tenho certeza que todos os vídeos aqui vão te ajudar a economizar um pouquinho de dinheiro e tornar sua vida financeira um pouco mais estável. Agradeço novamente por assistir esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.